Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu ao Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, dobrando os joelhos, prostraram-lhe diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo do rei constróis. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombaram entre si, dizendo: Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve uma escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto ouvindo, disseram: Alguém correu e embebedou uma esponja com vinagre, colocou-o na ponta de uma lança, de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai-o, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento,
As cortinas do santuário rasgou-se, de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estavam bem na frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Roma, muito próximo da Basílica de São João do Latrão, tem uma pequena igreja dedicada a São Lourenço. E essa igreja, ela tem uma peculiaridade muito interessante. É lá que está a chamada Scala Santa. É uma escada, porque a igreja fica no alto, uma escada que só é permitido subir de joelhos. É proibido pisar naqueles degraus. E só se sobe essa escada de joelhos porque as placas de mármore que revestem essa escada foram trazidas de Jerusalém por Santa Helena, mãe de Constantino, e eram as placas de mármore das escadas do pretório, as escadas pelas quais Jesus subiu para passar pelo seu processo de condenação. Então, por questão de devoção, sobem-se esses degraus de joelhos, e depois sim, para descer, existem outras escadas auxiliares nas quais se pode pisar nos degraus. Mas, além desta peculiaridade desta escada santa, aos pés dessa escada está uma imagem de tamanho natural de Nosso Senhor, atado na coluna, representando o momento da sua flagelação. E essa coluna, que foi feita a partir de estudos arqueológicos, ela tem aproximadamente 1 metro de altura. Ou seja, Nosso Senhor, ele não foi amarrado assim num poste para que levasse chicotadas. Ele foi atado numa coluna baixa, para que, sendo amarrado naquela coluna, ele fosse constrangido a ficar arqueado sobre a coluna, de modo tal que mais extensão do seu dorso ficasse exposta para levar as chicotadas. Os açoites, segundo estudos arqueológicos, variavam entre 40 e 50 centímetros até 1 metro de comprimento. Eram feitos de cordas de couro, nas pontas das quais eram amarrados pequenos metais, para que, quando se desse o açoite na pessoa, o açoite não ficasse só nas costas, mas laçasse a pessoa. E esses pequenos pedaços de metal entravam na pele, e quando se puxava de volta o açoite, arrancavam a pele. E muitos estudiosos dizem, estudando os sistemas de punição da época do Império Romano, que o açoite então pegava as costas das pessoas, a barriga, o peito e, não raras vezes, também o rosto. Por isso passou o Nosso Senhor. Nós não sabemos o número de açoites que Nosso Senhor levou, mas, como era costume dos romanos deixar o número de açoites a critério dos carrascos, presume-se que tenham castigado Nosso Senhor com requintes de crueldade. Sobretudo porque as penas que ele tinha que pagar eram muito altas. E muito altas porque aquele que não tinha pecado assumiu sobre si o nosso pecado, como diz a Sagrada Escritura. O nosso pecado significa o meu, o seu, o da senhora,
de todos os que aqui estamos, dos nossos antepassados e das gerações futuras. E assumir os pecados significa também assumir as consequências do pecado, ou seja, os castigos desses pecados. Multipliquemos isso por alguns bilhões de pessoas e teremos uma pálida ideia do que precisou passar nosso Senhor. Nos perguntamos, meus amados, haverá alguém tão cego que não enxergue, ou alguém que tenha um coração tão duro que não se lastime com o que aconteceu naquela coluna? Nosso Senhor se fez fiador de nós, porque nós não tínhamos como pagar essa dívida. E quando quem deve não consegue pagar, a justiça cobra do fiador. Pois o fiador precisou ser preso e ser torturado em nosso lugar. Se fôssemos homens suficientes, ficaríamos rubros de vergonha. Mas não, andamos pelo mundo com a cara mais descarada, achando que está bem assim. Que alguém tenha sido preso no meu lugar, que alguém tenha sido torturado no meu lugar, que alguém tenha sido morto no meu lugar. Quantas são as pessoas que vivem assim? Dane-se, assumiu a minha culpa porque quis, pagou porque quis, tô nem aí. É disso que se trata, meus amados. Naquela coluna, nosso Senhor poderia fazer suas as palavras do Salmo 68. Estou pagando pelo que não roubei. Poderia fazer suas as palavras do Salmo 73. Me açoitam durante todo o dia, a minha flagelação começou desde o amanhecer. Enquanto o fiador paga, quem de verdade deve, eu, nós, não sofremos nada. Assim é a justiça de Deus. Uma vez que Cristo já pagou por nós e não nos cobra nada, Ele deseja somente que nós gozemos dos benefícios que Ele nos alcançou. A redenção foi tão grande e generosa que o Senhor continua nos perdoando as ofensas que desde então temos cometido enquanto humanidade. Nas palavras de São João de Ávila, nós é que deveríamos ser presos, encarcerados, sofrer as ofensas e os golpes, os castigos e os açoites. Mas isso o fez um homem que era Deus. Jesus Cristo quis tomar em seu corpo a penitência que mereciam as desordens do nosso corpo. Corrigiu na sua carne a nossa rebeldia. À custa de sua dor, nos deu o exemplo de como devemos dominar a carne para que não se imponha ao espírito e não caia no pecado. Usando as palavras do Salmo 44, ele, o mais formoso dos filhos dos homens, perdeu sua formosura e ficou com seu corpo coberto de chagas, como um leproso, para que a nossa alma se tornasse formosa e agradável aos olhos de Deus. Ou usando as palavras do Apocalipse, para que a igreja aparecesse gloriosa diante dele, sem que tivesse mancha nem ruga, nem coisa parecida, para que fosse santa e imaculada. E para encerrar, meus amados, a mim, ao longo desta semana, chamou muito a atenção uma frase que, nesses quase 20 anos de padre, lendo este evangelho todos os anos, eu nunca tinha reparado com maior atenção. O motivo que levou Pilatos a ordenar que Jesus fosse atado naquela coluna e açoitado. Pilatos mandou açoitar Jesus, citando aqui o Evangelho,
para agradar a multidão. A que ponto pode chegar uma pessoa em relação a Deus para agradar os outros? O que somos capazes de fazer nós para agradar os outros? De que estamos dispostos a abrir mão dos valores do Evangelho para agradar os outros? Pilatos mandou açoitar Jesus para agradar a multidão. Jesus deixou-se flagelar para agradar ao Pai e para tornar-nos agradáveis a Deus. E nós, em nossas escolhas, a quem procuramos agradar? Presenciou em primeira mão a flagelação e a morte de nosso Senhor, a sua mãe. Só Deus sabe o que se passaria no coração dessa mãe ao ver a que submeteram seu filho. Os culpados, eu e cada um dos que aqui estamos, dos sofrimentos do filho e da espada de dor que trespassou o coração da mãe. Então, meus amados, por uns instantes de silêncio, fitemos Nossa Senhora e cada um diga para ela no seu coração o que vem à sua mente, o que num momento desses poderíamos dizer nós para Nossa Senhora.